É claro que Deus deseja que nós sejamos felizes, que nós vivamos alegres, mas essa alegria e felicidade que Ele sonha para cada um de nós deve ser fruto da nossa comunhão com Ele, da nossa intimidade com Ele, da nossa vivência em Sua presença. Pois, se pelo contrário estivermos numa vida de pecado, distantes dele, o que nós devemos fazer é nos entristecer. É, na verdade, derramar lágrimas, o que deveríamos fazer se estivermos nessa condição de afastamento do Senhor. Pois, por mais que o pecado se apresente a cada um de nós como algo agradável, atraente, prazeroso, no fundo não há verdadeira alegria, não há felicidade, não há vida nenhuma no pecado. Pelo contrário, só há morte, destruição, infelicidade, tristeza. E esse entristecer aqui, esse derramar lágrimas aqui, não é no sentido de remorso, de culpa doentia, de autocondenação. Não é nada disso. É sim um entristecer pelo estado que nos encontramos, por estarmos longe de Deus, por termos ofendido o coração do Senhor. É sinal de arrependimento. E essa tristeza do arrependimento nos leva à conversão, ou seja, nos leva a voltar para o Senhor, a nos reconciliar com Ele. Devemos nos entristecer por causa dos nossos pecados, derramar lágrimas por eles, pois o primeiro que se entristece é o próprio Deus. Lá em Isaías capítulo 63, verso 10, vai falar sobre o povo que revoltaram-se e ofenderam. Em outras traduções, contristaram seu Santo Espírito. Lá em Efésios capítulo de número 4, verso 30, vai dizer assim: não contristeis o Espírito Santo de Deus. Em outras traduções, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Nós precisamos nos ofender, sentir a dor no nosso coração por termos ofendido ao Senhor com os nossos pecados. Mas eu preciso aqui ressaltar que nem sempre o choro, o derramar lágrimas na presença do Senhor será um sinal necessariamente de arrependimento sincero, de espiritualidade fervorosa. Lá em Malaquias capítulo 2, verso 13, vai falar sobre um povo que inundava de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, mas aquele povo não atraía a atenção de Deus, não tocava o coração de Deus com tudo aquilo, pois eles levavam uma vida pecaminosa e com aquele choro, com aqueles prantos, com aqueles gemidos, com suas ofertas, eles na verdade não demonstravam interiormente arrependimento sincero, mas que nós, pelo contrário, movidos, impulsionados por um arrependimento sincero, por uma verdade interior, que possamos derramar lágrimas de salvação perante o Senhor. Preste bem atenção no que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo de número 12. Deus chamando o povo à conversão. Por isso, agora, ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de lutos. Lá na carta de São Tiago, já no Novo Testamento, no capítulo 4, dos versículos 8 em diante, nós vemos mais uma vez um chamado à conversão e preste atenção no que está escrito lá. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Lavai as vossas mãos pecadoras, purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos, sentir dor e chorai. Olha só isso. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, esse voltar deve ser acompanhado desse quebrantamento, desse entristecer, desse humilhar diante do Senhor. Nós precisamos entender que há uma distinção entre a tristeza do mal e essa tristeza que gera salvação. O apóstolo Paulo trata disso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7. E olha só o verso 10. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar, importantíssimo, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Que nós possamos nos entristecer, mas que seja essa tristeza para nos levar para perto de Deus novamente. Cito aqui o exemplo de Pedro, aquele que negou o Senhor. E ele vai dizer, Lucas 22, 62 e Mateus 26, 75, depois de ter negado, sentiu tanta dor no coração por causa daquela negação, que ele chorou amargamente. E esse mesmo Pedro, depois restaurado, perdoado, lá em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, no capítulo de número 2, prega com ousadia, com unção,
E depois de sua pregação, quem sente agora dor no coração é o povo que o ouviu. E no versículo de número 37 de Atos, capítulo de número 2, vai dizer que ao ouvirem o povo, essas coisas ficaram compungidos no íntimo do coração, sentiram a dor e indagaram a Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Aqueles que ouviram sentiram aquela dor no coração e a atitude deles foi de querer saber o que fariam perante aquela mensagem, porque a tristeza, segundo Deus, gera conversão, gera salvação. Um outro desdobramento desse derramar lágrimas de salvação é que nós nos entristecemos por ver outros ofendendo a Deus, por ver o mundo em trevas, por ver tanta gente na perdição. Lá no Salmo de número 118, versículo 136, está escrito assim: muitas lágrimas correram de meus olhos, por não ver observada a vossa lei. E lá em Filipenses capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo afirma que repetidas vezes já havia falado e agora estava falando novamente, mas estava falando chorando sobre muitos que se comportavam como inimigos da cruz de Cristo. E diante dessa inconformação que gera dor no nosso coração por ver o mundo em trevas, tanta gente se perdendo, tanta gente ofendendo a Deus, o que nós precisamos ser impulsionados a fazer é interceder. Nós também precisamos, na presença de Deus, nos entristecer, derramar lágrimas como sinal de sensibilidade pelo estado lamentável de alguém, por uma realidade triste, por uma situação caótica. Lá em Neemias capítulo de número 1, vai dizer que Neemias foi informado da situação caótica do seu povo e também de sua cidade. E perante essa informação que ele obteve, no versículo de número 4 de Neemias 1 vai dizer: ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado, jejuei e orei diante do Deus do céu. E veja bem que esse entristecer, esse derramar lágrimas, precisa ser na presença de Deus e deve nos levar a uma postura de oração. Isso deve fazer com que nós, na presença de Deus, tomemos uma postura. Então, que possamos chorar de forma verdadeira diante de Deus, pois quem não chora pela salvação, irá infelizmente chorar pela perdição e condenação eterna. Mateus 13:42 fala sobre a fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas quem hoje chora por causa dos sofrimentos dessa vida e por causa de seus pecados, será consolado eternamente. Pois Apocalipse capítulo 21, verso 4 vai dizer que Deus enxugará dos olhos de todos os justos toda lágrima. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.